um narcisista, o que ele precisa? Atenção. Atenção não significa que eu tô colocando, dizendo que ele é bonito ou dizendo que ele é feio. Significa que eu tô concentrando meus esforços nele. Que a minha mente tá focada nele. Que eu não consigo dormir porque a minha cabeça fica pirando nele. Então não interessa se eu tô pensando que ele é um gênio da lâmpada, que ele é maravilhoso ou que ele é feio. Significa que eu deixo de existir pra mim e eu tô existindo pra ele. Então quando eu vou lá e falo assim, olha, eu descobri, eu pensei e agora eu já sei. Cara, eu tô pirando nele, eu não tô pirando em mim. Ele não vai te validar do jeito que você acha que deveria ter validado. Ele falar, te machuquei. Ele não vai pedir desculpa não, mano. Porque um dos grandes pontos é não se responsabiliza pelas coisas que faz. E aí, povo, beleza? Como é que vocês estão? Hoje, no meu incrível podcast, é o segundo episódio com a minha amigaça Simone Veloso. Muito obrigado. E esse é o segundo episódio. O primeiro episódio a gente falou sobre... as etapas do ciclo de abuso narcisista. Exatamente. E o Sushi já tá chutando a câmera de novo. Puta que pariu. É começar a gravar. Começar a gravar, o Sushi Saiu causa. A gente começa o episódio com o cachorro chutando. Isso aqui é a sala da minha casa, vulgo casa da mãe Joana, certo? A gente falou sobre o ciclo de abuso do narcisista. Exato. Episódio importantíssimo, você não pode perder, tá? Mas antes de qualquer coisa, você vai assistir esse episódio até o final, você vai deixar um comentário, vai seguir, vai compartilhar, vai fazer o Pix. O mais importante de tudo é você seguir todas as redes da Simone, que tá aqui embaixo. Isso certo? pode. Tudo. Simone, conta pra gente o que você tem e o que você faz. Já se a pessoa ela é herege ao ponto de não te conhecer. Bom, eu tenho um canal aqui no YouTube, se chama Narciso Seu Espelho Quebrou, desde 2019. Top. E o canal é voltado para vítimas de abuso narcisista. E o meu trabalho é basicamente combater o abuso. Então é um trabalho voltado para vítimas, para reconhecimento desse tipo de abuso e para ajudar o pessoal a se reerguer. Basicamente é isso. E aí tem as outras redes também que levam o mesmo nome, tem no Instagram, tem no TikTok, enfim. Enquanto existir esse tipo de abuso, lá estaremos nós, Narciso estará lá. E eu vou mostrar para vocês o presente que eu ganhei no meu primeiro episódio. Que a gente aí falou assim, devolve e dá de novo. Devolve e aí eu ganho dois presentes. Vou te dar um presente. Eba, que surpresa. Que inédito. Quero te presentear com um livro. Isso nunca aconteceu. Mas vai que a pessoa não assistiu o episódio 1 ainda. É déjà vu. Não é? Você tá com essa sensação meio gelatinosa? Essa coisa meio esponjosa? Talvez tenha acontecido. Você já me deu esse livro antes ou você tá fazendo gaslighting comigo? Talvez eu seja uma narcisista. Credo. Que horror, parou. Olha só, bom, vou colocar aqui na tela pra vocês. Como é que acha esse livro antes de qualquer coisa? Ele tá em tudo quanto é marketplace, mas mais fácil pela Amazon. Tem ali versão física, versão digital. E ele tá em primeiro lugar, por isso que eu queria falar da Amazon, tá em primeiro lugar em vendas numa categoria na Amazon desde o lançamento. Isso não é para qualquer um, não é? Eu falei isso no outro episódio, mas é que eu sempre falo de novo. Mas por que é importante falar isso? Porque o tema é um tema difícil de levar. Não é porque quero falar, o livro é muito foda. É porque é difícil levar o tema. E falar que nós estamos conseguindo deixar isso numa categoria em primeiro lugar é muito legal. A gente está conseguindo ser visto. Não, e ainda mais num tema tão tenso como esse aqui, porque uma vítima de narcisismo, se ela entra na casa dela, dependendo do pau no que ela tá casada ou se relaciona, se ela entrar com um livro desse aqui, ela apanha dentro de casa. Entendeu? Simone, vamos começar então o episódio falando o que a gente pode fazer para exorcizar esses demônios da nossa vida. Bom, primeiro que o importante é entender, se você entende aonde você tá, você entende como você sai. Você tem que entender como é que você entrou, certo? Porque é um jogo e é uma espécie de um labirinto. Sim. Certo? Acho que labirinto é uma palavra muito assertiva nesse caso. Então, você só vai conseguir sair se você entender minimamente onde você tá. A grande dificuldade de uma pessoa romper o ciclo de abuso é porque existe uma resistência interna de
nomear as coisas, tipo, eu estou vivendo uma violência, eu estou sendo abusado, isso aqui não é bom pra mim. Então, você só vai conseguir sair disso quando você admitir que não tá legal. Quando você admitir que isso não é pra você e que você quer romper. Porque durante muito tempo, a vítima, ela quer voltar. Durante muito tempo, a vítima, ela resiste com a ideia de que ela precisa sair, de que sair vai ser bom pra ela, e ela resiste também com a ideia de recomeço. Porque recomeçar dói, é pesado. Tem a vergonha de admitir para as pessoas que ela falhou, né, que a escolha dela não foi assertiva, porque durante muito tempo ela defendeu essa pessoa também para os outros. Tem tudo isso, né? Então, você se blindar do abusador, talvez seja a parte... Eu não vou colocar mais fácil, porque é difícil pra caramba. Você tá lidando com uma pessoa que manipula, mas tem também a parte da vítima com ela mesma. São duas brigas, entende? É a briga dela com a cabeça dela e com a emoção dela, e a briga dali pra fora, sim, tá? Sim, faz sentido. Então, romper essa primeira barreira é o que vai fazer com que ela tenha firmeza para fazer o que precisa ser feito. E aí a gente vai pra parte do que precisa ser feito. Então, a primeira parte é admitir, não tá legal, essa pessoa me trata mal, isso aqui eu não mereço, isso aqui eu não quero, eu não vou voltar pra esse lugar. E quando você coloca esses pontos pra você como uma coisa concreta, você entende também que você precisa de ajuda. E ajuda que muitas vezes envolve advogado, que envolve terapeuta, envolve psicólogo, envolve polícia, envolve muita coisa. Porque o silêncio faz com que você não saia. Quando você não conta o que está acontecendo, o abusador, ele ganha terreno. O isolamento é o que faz com que você permaneça. Então, romper o ciclo de abuso, ele exige voz. Você precisa ouvir, você precisa falar, você precisa ver, você precisa tirar a venda dos olhos, né? Então, por isso que a gente martela tanto em conhecimento, em veja, ouça, fale, blablabla, muito mais do que, compartilhe o vídeo. Não é. É óbvio que tem a parte que compartilhe porque o meu conteúdo vai pra frente, mas quanto mais você mesmo ouvir sobre o que tá rolando, uma parte da tua ficha... A tua ficha não vai cair toda de uma vez. Caiu uma ficha minha ao vivo aqui, ó. No primeiro episódio. Tem ficha minha que cai. Teve uma vez eu tava gravando um vídeo, e aí eu gravo. É tudo handmade também. Né? Você falou que é artesanal. É artesanal. Então eu tava gravando um vídeo, tava gravando sozinha, e aí eu gravei bonitona, me arrumei. Maravilhoso. Posicionei a câmera. Fiz o roteirinho, né? Porque, óbvio, eu faço um checklist ali do que eu vou falar. Sentei, gravei. Editei. Nada. Ficha zero. Nada do orelhão da Sinal. Tudo certo. Nada. E depois eu assisto antes de postar. Pra ver se tá tudo ok. Estou eu checando. No que eu tô checando, faz... Cara, caiu uma ficha que o ar não voltava. Juro por Deus. No que caiu a ficha, eu ficava, não tem condição, mas assim, bateu, e eu não fico, quando eu falo sobre o tema, pra mim hoje já é uma coisa muito distante, eu sei que aconteceu, foi comigo, né, mas eu falo sobre o tema, não é mais só com a Simone. O mais legal do seu trabalho é que você fala do tema sem falar o que aconteceu, eu acho isso o máximo, sabia? Não. Eu falo o que aconteceu. Não. Eu sou o livro escancarado. Eu acho muito bacana, e isso também é um sinal de profissionalismo muito legal, que você bate nos pontos de uma forma muito profissional, só que você não fala o que aconteceu, e ninguém nem tem coragem de perguntar, não tem moral de falar, e se perguntar também se você vai falar ou não, mas assim, o jeito que você... isso na frente da câmera, tá? Agora... Claro. Nos bastidores, você com você mesmo é outra coisa, né? Uma coisa é a Simone que passa por sessões de terapia. Sim. E outra coisa é a Simone que está trabalhando. Sim. Né? Então é óbvio que existe uma pessoa que passou por uma coisa muito violenta e que também trabalha as suas questões, mas que hoje também já não acessa e não tem necessidade de ficar acessando isso o tempo inteiro, né? Então, hoje as minhas sessões de terapia, elas já são sobre, graças a Deus, outros temas. Mas elas já foram também sobre isso. E demorou muito? Demorou bastante. E passou por muitas pessoas.
Porque essa foi uma dificuldade muito grande, porque quando eu falava também sobre o assunto e eu tentava explicar o que estava acontecendo, era uma invalidação surreal. Surreal. Era uma coisa assim, como se eu tivesse exagerando, como se, tipo, um incentivo não a manter contato, né? Isso não. Mas como se eu pudesse ser mais forte e o deixar as portas abertas fosse, tipo, não, você pode peitar, você é mais forte do que isso. E, cara, não, fechar as portas é fundamental. Fechar as portas me salvou. E eu martelo na tecla de fechar as portas. Faz uma diferença absurda. Quando eu caí nesse tipo de conteúdo e aí eu já tinha fechado as portas por motivos meus, mas quando eu caí nesse tipo de conteúdo e que aí eu vi sobre contato zero, pedra cinza, tal, eu tava com uma profissional na época e aí eu comecei, porque o pedra cinza, porque o contato zero, eu tinha descoberto um mundo, assim, acabei de descobrir a América. E eu falando assim numa empolgação, era uma euforia que eu falava assim, cara, vem, me ajuda nisso aqui. Ela virou pra mim e disse assim, olha, a pedra você pode fazer da cor que você quiser. Cara, não! Assim, não faz sentido. Não, assim, era um negócio muito sério. Eu tinha descoberto uma coisa que pra mim ia fazer toda a diferença. Uhum. Então, teve muitas trocas de profissionais, né? Algumas me ajudaram em algumas coisas, outras me colocaram em situações ruins. Eu não falo sobre a minha experiência, primeiro, porque o meu papel no YouTube, ele é um papel de uma porta-voz, vamos colocar assim, de um conteúdo. Ele não é da tia fofoqueira que está na janela falando assim, gente, vou contar o que aconteceu, vocês não têm uma ideia de como foi, este filho da mãe. Não, eu estou contando sobre como funciona e talvez isso possa acontecer com você. E tentando mapear para a pessoa o que é esse labirinto. Eu entendo isso como sendo o meu papel, porque é um trabalho. Sim. Né? Mas é óbvio que a minha experiência pessoal, ela faz com que esse trabalho ele se torne mais humanizado. E por isso também, não é que não existem as coisas técnicas dentro de mim, mas eu estou falando com outro ser humano que, assim como eu, passou por uma experiência muito séria, que ele precisa que as coisas sejam mais mastigadas. E a sua oratória é muito boa. Não sei se alguém já te falou isso. A sua oratória, ela é muito... Obrigada. O seu conteúdo, por mais denso que seja, por mais triste que seja, ele não é um conteúdo envelopado, vamos assim dizer. Sabe? Porque você fala de assuntos extremamente pesados, mas você fala com... Assim, eu já fiz 1 milhão de terapias e eu já senti essa conexão da comunicação, nós estamos falando, sabe? Muito mais light do que muitos terapeutas que eu já passei por aí, assim. Não sei se alguém já te falou, com certeza alguém já te falou, que eu não sou a primeira pessoa que fala isso, que gera-se uma empatia, uma troca de... você sabe o que você está falando. Sabe, tem alguma coisinha dentro do seu conteúdo que fala assim, não, você realmente sabe o que você está falando. Talvez, pelo lance de eu ter passado por isso, eu tento, né, não sei se consigo em todos, mas eu tento. Eu sei que tem um outro ser humano que está com dor ouvindo naquela hora. Então, eu sempre falo, eu adoraria ser médica, mas eu não teria coragem de colocar agulha. Então, entendeu? Entendi. Então, com calma. É o teu ramo. É com calma, sim, entendeu? Sim. Eu sei, por isso que os vídeos, eles são curtos, eu tento quebrar um pouco ali, porque, cara, a pessoa, ela tá com dor. Então, o vídeo, ele precisa ter um começo, ele precisa ter um meio, depois vamos encerrar e, ó, vem cá, agora vamos com calma. Agora, pelo amor de Deus, vai pegar um café, descansa um pouco, respira e, ó, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, muito vai bem. Ficar tudo bem. Então explica pra gente como que a gente se blinda dessas Exato. Dessas coisas. Primeiro ponto é você entender que você precisa sair, senão você não sai. Senão você volta, você vira alvo recorrente dessa mesma pessoa ou da situação em outras pessoas. Você sai de um, você se torna alvo de outro. E para fechar as portas, por isso que eu falei, né, de ter passado por terapeutas X e procurando, porque eu fui procurar também ajuda em tudo quanto é lugar, tá?
E vai pra igreja, e vai pra... Tudo quanto era lugar que pudesse aliviar um pouco a minha dor, eu ia. É uma busca que eu acho que é o que acontece com tudo quanto é vítima. Quando você olha, você não sabe nem pra que santo você tá acendendo a vela. Você fala, pelo amor de Deus, só tira isso de mim. Com relação à figura do abusador, a questão é, ele sempre vai tentar te puxar de alguma forma de volta, porque você existe dentro dele. Você passou a ser uma propriedade. Então, para sair disso, você precisa fechar as portas, ponto. Não tem outra alternativa. Não tem como você manter a amizade, não tem como falar mais ou menos, não tem como salvar essa pessoa. Você não vai, mas eu quero que ele veja o mal que ele me fez. Mas ele sabe, você vai querer que ele veja o óbvio? Eu sempre soube. Por que tem esse negócio, né? De querer que a pessoa... Por que tem essa vontade de não? Ou assim, eu preciso me vingar, ou eu preciso mostrar pra ele que eu tô assim, ou eu preciso mostrar pra ele que eu tô assado, ou então, agora ele vai ver o que ele perdeu. Minha querida, ou meu querido, sei lá, não faz a menor diferença, velho. Porque é muito difícil, né? É muito difícil a gente acreditar que o outro tá fazendo, sabendo o que tá fazendo. Não é possível, é difícil de acreditar que alguém tá causando dor no outro, tá enfiando a agulha, tá ouvindo o ai e não tá parando. Não, eu preciso gritar ai mais alto. Eu preciso berrar. Mas você tá berrando, ele tá ouvindo. Eu tenho uma impressão que as pessoas que têm contato, né, que consomem vídeos sobre narcisistas ou que estudam, que já fizeram terapias, né, alguma coisa em mim me fala que essas pessoas, elas sempre vão dar mais uma chance, porque o Espírito Santo baixa nela e ela fala assim, não, você vai salvar essa pessoa. Ele fez essa pessoa acreditar que ela era especial e que ela tem um dom de tirar todas essas mazelas, assim, mas, pessoal, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça. Atrás dela, naquele livro azul, ele chama DSM-5, no caso, tá explicando que é um transtorno. Não é uma teimosia, não, essa pessoa, o cérebro dela, ela funciona de uma forma diferente, tô errado? O grande ponto, se a pessoa tiver de fato um transtorno, porque você nunca sabe com quem você está lidando, esse é o ponto, né? Então, independente de você saber se essa pessoa tem um transtorno ou não, o que você tem ali? Você tem uma pessoa agindo com você ou na tua frente, às vezes não é com você, né? Você tá vendo que é com o teu amigo, você tá vendo a pessoa definhar, você tá vendo uma situação onde você tem alguém agindo e acabando com a vida do outro. Sim, ponto. Sim. Tá? A grande questão é que quando você tenta desesperadamente salvar essa pessoa, muito provavelmente essa pessoa colocou na tua cabeça uma ideia de que você é capaz disso, que com as outras pessoas ele agiu mal. Um narcisista, ele chega contando histórias, ele te dá a letra. Ele te conta, ele fala assim, no passado eu traí muito, mas eu traí agora com você. Você não me dá vontade de trair, você é diferente, finalmente eu te conheci. Então, você fica com aquela incumbência de salvador, né? Você conhece o narcisista, automaticamente você ganhou uma capa de super-herói, é o kit. Então, quando um abusador ele começa a dar defeito, é porque você não está usando bem a tua capa. Porque você ganhou essa capa no começo do relacionamento. Antes ele fazia coisas erradas. A partir do momento que te conheceu, ele não tem mais vontade. Você é especial. Olha lá, você ganhou a capa de super-herói, você é uma pessoa muito bacana pra mim. Logo a responsabilidade é sua. É sua. Logo tudo aquilo que o cara fizer com você... A falha é tua. É sua. A falha é tua. Então, quando você tenta salvar a pessoa de volta, na verdade, você tá querendo, na relação, dizer, eu sou bom mesmo, peraí que eu vou dar um jeito, eu vou consertar. Porque a incumbência tá com a vítima. A incumbência tá com ela. Então, é um jogo que... Isso eu vou ter que admitir, o jogo é bem feito. Funciona, tanto é que funciona. Não, porque as pessoas que fizeram mal feito, você falou assim, você é louco, você vai me tratar dessa forma? Lógico. Né? Lógico. Tipo assim, eu acredito que se você por acaso está passando ou já passou pelas garras do narcisista, vamos assim dizer, você pode ter certeza que outras meia dúzia já tentaram e não conseguiram porque você não validou aquilo ali. Porque a única coisa que ele busca é validação, não é? Porque o lance também é o seguinte, né? Por exemplo, a gente deu o exemplo de traição e pode ser tudo quanto é tipo de coisa. Não é uma traição normal. Não é uma traição... Todo mundo já foi traído na vida, não tem jeito. Traiu, outro foi traído, tá ok. Mas numa traição
que é horrível, que é horroroso, que a gente chora comendo um esquibom, você olha e você fala, gente, mas que filho da mãe. Numa traição com o narcisista, você fala, como eu sou, como eu fui ruim. É invertido, entende? Você fica com raiva de você. O negócio é um esquema tão bem feito que você fica com raiva de você. É verdade. Entendeu? Isso é verdade. Então, o jogo todo é feito para que a vítima se sinta mal. E a saída, pelo menos funcionou comigo, né? Eu falei no primeiro episódio. O que me acalmou, muitas pessoas, muitos terapeutas do Brasil inteiro falaram isso pra mim. Otávio, não é sobre você. Entrava por aqui, saia por aqui. O filho da puta não é você. Não é você, não é você. Enquanto eu não entendi que realmente não era eu, porque eu tava assim, as pessoas estão tentando me consolar, as pessoas, aí entra aquela parada da baixa autoestima, que eu expliquei, mas assim, enquanto eu realmente não, enquanto eu realmente não interiorizei que o problema não era comigo, que eu fiz o meu melhor, entendeu? E que eu poderia ter feito o que fosse e jamais seria, o resultado seria o mesmo, ou seria, enfim, não é sobre a pessoa. E isso é o que chicoteia mais a gente, né? Porque a meta sempre dobra, ela aumenta, entendeu? A cenoura, ela tá sempre lá... Na frente. Quando você, tipo, eu quero tal coisa, sei lá, uma coisa besta. Quando você tá quase conseguindo... Mas e a outra coisa? Mas e a outra coisa? Então, nada vai ser suficiente nunca. Não é sobre você. É sobre a ideia de realização. É uma ideia. É sempre uma ideia. E você fica com a incumbência de realização dessa ideia que nunca vai ser atingida. Sabe uma pergunta interessante? Existem vários tipos de narcisista, né? Sim. Tem o maligno, tem o religioso, tem o como chama? O oculto, o low profile lá, como chama? O oculto, tá. Sim. Todos eles têm o mesmo todos eles buscam a mesma validação, a mesma... Como é que chama? Todos eles têm o mesmo objetivo ou não? Uma coisa, quando você pensa em narcisismo, você vai pensar nos mesmos critérios, tá? Então, por exemplo, a grandiosidade, a falta de empatia, o senso de merecimento, tudo isso é padrão, tá? Agora, quando você pensa na diferença entre um e outro, quando você pensa, o que o grandioso vai ter de diferente do oculto, que vai ter do religioso, por exemplo, o que eles têm de diferença? A forma de manifestar isso e a forma também de se enxergar dentro disso. Então, por exemplo, o grandioso para o oculto, basicamente, eles vão ter a ideia de merecer as coisas iguais? Sim. Eles vão ter a ausência de empatia igual? Sim. Eles vão acreditar que que a vontade deles é prevalente sobre as outras pessoas também? Sim, mas a forma de manifestar isso é diferente. Cada um tem uma armadilha diferente. Na verdade, a gente estaria falando disso como lidar com as pessoas, mas quando eu falo de forma de manifestar isso, o grandioso, ele tem todo um saramaleico, ele é grande, ele é pavão, então é até mais fácil de você detectar, é aquele camarada mais que se cuida, tipo, mais vaidoso, tal. O narcisista oculto é muito mais difícil de você detectar, porque ele é aquela pessoa que... Mais melancólica, mais vítima de tudo. Mais vítima, né? Então, a forma... E aí acaba mudando a forma de jogar, porque são jogos, né? Jogos que se estabelecem com as pessoas, que são manipuladas, porque manipulação é jogo. Sim. Então, dependendo de como eles se entendem, os jogos mudam, as relações mudam e as dinâmicas com as vítimas e as potenciais vítimas mudam também. Então, normalmente, um perfil de vítima que se relaciona com narcisista oculto acaba sendo um pouco diferente daquelas que vão ser vítimas dos que ficam ali na igreja, entende? Acaba sendo dinâmicas diferentes, entendeu? Você vê narcisista em igreja, você não diz. O cara pega, ele consegue levar multidões ali, todo mundo achar que o cara é maravilhoso, o cara, a mulher, tanto faz, maravilhoso, faz obras assistenciais, mas o que ele está buscando ali? Controle, poder, validação. Ele acredita que ele é superior. Percebe como a essência está lá igual.
ele acredita que ele é superior. O que tem ali? O que procura uma organização religiosa? Vítima. Pessoa vulnerável, pessoa que está com dor. É muito difícil uma pessoa que está super bem na vida. Nossa, minha vida está andando super bem, está maravilhosa. Eu tô com dinheiro, vou pegar um iate, mas eu vou lá na igreja. Não vai. Quando que a pessoa vai procurar um local de fé? Quando tá lascado. Quando tá lascado. E quando você tá lascado, o que você tá? Vulnerável. E quando você tá vulnerável, o que você faz? Acredita. E o que o narcisista faz? Quá, 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 quá. Isso quer dizer que todos os lugares religiosos têm pessoas narcisistas? Não. Óbvio que não. Mas são ambientes onde pode ter. Você tem que ficar esperto. Sim. De alguma forma facilita, né? Facilita. Entendeu? Então, os jogos, eles se estabelecem, a vulnerabilidade é um fator importantíssimo para a potencial vítima. Vulnerabilidade. Né? Quando a gente pensa em bandeiras vermelhas, bandeira vermelha vai sinalizar, ó, aqui tem um perigo, ali tem um perigo, que nem quando a gente anda de carro, né? Perigo na pista, perigo na pista. Mas se você for olhar para você não, pro teu carro, para você ver o que não vai te fazer derrapar, qual é o teu pneu careca, vulnerabilidade. Ao invés de olhar para a pista, olha para você. Eu estou vulnerável, então eu sou alvo. Eu posso cair. Em qualquer ambiente, em qualquer lugar, eu posso me tornar, eu posso derrapar, entendeu? Esse é o teu pneu careca, é você estar vulnerável, qualquer pessoa que me falar uma coisa, eu vou. Por isso que uma pessoa, tô falando muito, né? Não, mas por isso que que eu engatei uma No caso, você é entrevistada, não é? Não, é que eu engatei uma aqui. Mas por isso que uma pessoa sai de um narcisista e engata outro, porque ela tá com dor. E com dor ela tá o quê? Vulnerável. O que o outro vê e fala... E geralmente no início do relacionamento com o narcisista, vem o love bombing, que é um bagulho tão bom. Aí você sai de um descarte, você se deu ali por um bom período de tempo. Aí numa dessas aparece outra pessoa que fala... Nossa... Que bom que eu te achei! Nossa! E começa todo aquele love bombing de novo, aí... Eu vou falar uma coisa, falou que eu nunca falo nada sobre mim, eu vou falar uma coisa. Depois talvez eu vá me arrepender, mas não vou não, porque eu sou pessoa de falar e assumir as coisas. Gosta sim? Vou falar. Fale. Eu saí de num domingo. Domingo, guarda bem. Dia de descanso, deveria ir pra casa, dormir. Na terça-feira, domingo eu saí, descarte e tal, aquela coisa pavorosa. Quando eu cheguei no domingo, em casa, aquele momento que eu tava assim no caos, aí o meu amigo começa, não, porque você tem que conhecer alguém, não sei o quê. Quando eu olho, eu tô conversando, Facebook. Conversando pelo Facebook, amigo. Quem conversa pelo Facebook? Eu. Conversando pelo Facebook com uma pessoa de aparência duvidosa. Aparência duvidosa. Olha mais. Não que a minha lata seja muita coisa, mas aparência duvidosa. Aí, eu peguei quando foi na terça, domingo pra terça, perceba, não teve intervalo nem de uma semana, não dava nem pra construir o mundo. Estou eu sentada com a pessoa, né? Aí ele começa, não, porque a alma gêmea, não sei o que, vem com todo esse papo, alma gêmea, tal. Quando foi na quarta, ele já... Aí começa mensagem, começa na quarta. Porque eu tô apaixonada. Um detalhe, ele pegou... Eu achei estranho uma coisa. Ele me mandou uma mensagem que já era um encaminhado daquela música. Eu detesto essa música, preciso falar. Como é que é a música do Crepúsculo? Tá. Ele encaminhou um vídeo dessa música e eu falei assim, nossa, mas se tá encaminhado de outra pessoa, será que recebeu isso de alguém? Na hora eu tive essa sagacidade de perceber que eu tava fazendo parte. Ainda tinha um... já tava vindo de algum lugar. O seu anjinho tava surrado. Ele tava tentando. Tava surrado, ele tava assim, Simone, pelo amor de Deus, Simone. Ele tava, Simone, acorda, cara. Ele falou, pô, te livrei no domingo, você não me deixou nem tomar um Gatorade pra me recuperar. E eu lá, né, toda catatônica. Aí ele, não, porque eu quero namorar, não sei o quê, vou comprar uma aliança. Domingo pra quinta. Aí eu, não, mas eu não quero, acho que eu não gostei dele. Acho que eu não gostei, tá bom, eu aceito. Você aceitou? Aceitei. Nós ouvimos e não julgamos. Não faz essa cara, senão... Mas sabe por que eu tô falando isso? Porque eu fiz a mesma coisa.
E eu sabia, velho. E o pior, o meu caso foi exatamente o seu. Só que eu já sabia que ela era um porre, só que essa era mais burrinha. Entendeu? Essa era mais burrinha. Só que eu sabia que... Ai, vamos mudar de assunto? Mas eu fiz a mesma coisa. Eu emendei um no outro sabendo, velho. Eu sabia, cara. Mas você não apertou. Mas o que acontece? Os tubarões, cara. A gente tá em 1980 e pouco no filme Tubarão, cara. E eles estão sentindo o faro. Você percebe? Tana. Eles estão sentindo. É um horror. Por isso que quando termina um relacionamento, o que tem que fazer? Deitar. Na BR. Se acalmar. Não! Tem que deitar, se acalmar. Sossega o facho. Teu amigo veio falar, vai passear? Não vai. Não vai passear, cara. Você vai dormir. Eu te entendo real, é de verdade, cara. Porque quando você tá muito na merda, você só quer sair daquela merda, nem que você seja pra pular na merda de outro bicho. Você saiu do cocô do cavalo, você quer pular no cocô do camelo. Mas e segue o zoológico inteiro por aí, cara. É uma merda mesmo, de verdade. E o lance é que aí depois, quando você entende, assim, o horror que foi esse lance de ficar pulando também, vem um outro perigo que acontece muito, que é da pessoa se fechar completamente, né? Se isolar. O problema foi no relacionamento. Se eu não me relacionava com mais ninguém, tá tudo certo. Tá tudo certo. O que Netflix vai fazer comigo? Nada. Começou a me irritar? Mudo de filme. Entendeu? Você consegue. O que você consegue. A vítima perdeu o controle. Então, quando ela volta para uma situação da vida onde ela consegue controlar, ela vai tentar ficar por ali. Só que isso tem um peso. E a vida cobra. Né? Então, esse exercício de volta, ele é doloroso. Ele assusta, a pessoa vai errar em algumas vezes, né? É tentativa e erro, assusta. E nessa, obviamente, né? Se eu tenho um date contigo agora, eu tô apaixonado, aliança, você só ia falar assim, meu amigo, o que se passa pela sua cabeça, né? Só não, que você engole a aliança na mesma hora. Não, aí você... Cara, a primeira vez que eu fui comprar anel depois... Eu fui comprar um anel, aí eu ficava assim, isso aqui parece uma aliança pra vender, isso aqui parece uma... Não parecia um, sei lá, que parecia um bambolê cigano, assim. Eu ficava, parece uma aliança vendedora. Não. Aí ela não sabia se eu queria que sim ou que não. Ela ficava, não mesmo. Ela, um pouco. Eu, sim ou não? Porque eu não queria de jeito nenhum nada Mas parecido. Mas quanto tempo durou essa coisa aí, com essa pessoa em específico? Foi 1 ano, 2 anos, um mês, uma semana? Relacionamento? 1 ano, mas depois de tortura mais 2. Caramba! Porque às vezes Porque às vezes o relacionamento, ele dura um tempo, mas... O contato, né, o compromisso dura um tempo, mas você termina o relacionamento, mas não termina o ciclo. Ah, é verdade. Entendeu? E isso tudo conta. Às vezes a pessoa tem um relacionamento à distância, ela nunca viu a pessoa, ela tá dentro do ciclo, tá contando o tempo. E às vezes o tempo de refação também tá contando o tempo. Às vezes o tempo pra você se recuperar daquilo tudo que aconteceu dura 3 vezes mais do que aquilo que passou. Demora. Porque a vida da pessoa se torna a sua vida, e como é que você faz pedra cinza dessa forma? Né? O lance, por exemplo, do pedra cinza, né? Pedra cinza é quando você... Contato zero e pedra cinza são 2, a gente estava falando sobre as formas de se blindar. É a mesma coisa, né? Na verdade, assim... O contato zero é quando você rompe definitivamente. Você vai fechar as portas. Então, assim, zero. Zero não é 0,1. Zero não é 0,05, não é 0,00. Zero não é aquele domingo chuvoso. Ai, quero dar uma... Não é 0. Zero é não olhar. Zero é não ter nada na sua casa. Zero é absolutamente nada. Então, quando a pessoa consegue adotar o contato zero, é muito melhor. Porque a cabeça alivia, o corpo começa a sentir o resultado benéfico dessa distância. Então, a refação da pessoa, ela é mais rápida. E rápido eu estou falando de demora. Então, dentro da demora, é mais rápido. Só que o contato zero, ele é rígido, assim, ele não tem conversa. É assim, a pessoa, mas eu só não falo com ele, mas eu vi na internet, eu vi que ele está com outro. Então, você não está no contato zero, porque você viu... eu não falo com ele, mas a irmã dele é minha amiga do Pilates.
Não tá. Não tá contando ainda. Não tá contando. Ah, eu não falo com ele, eu só... Outro dia... É porque a gente tem a senha junto no Netflix. Não tá? Então, tudo que ainda é compartilhado, que ainda tem a ver, não é. Entendeu? Zero é quando não existe mais forma de comunicação, forma de gatilho. É quando você rompe, tá? Essa pessoa não existe mais, acabou. Então, você fecha pra dentro de você e você fecha pra pessoa não te acessar também. Quando um abusador ou uma abusadora tenta te puxar de volta, ela não vai ter sucesso, porque você tá fechado. É o lobo mau que vai tentar bater na porta e o negócio é tão rígido que não tem sucesso. Agora, se você fizer mal feito, ele vai tentar assoprar a tua casa e a casa vai abrir e ele vai te achar. É isso. O pedra cinza é quando você não pode, mas é um não poder também sério. Eu não posso fechar as portas. Eu tenho um tem filho envolvido. Eu sou sócio dessa empresa. Eu tenho... É meu irmão, é minha mãe, é um vínculo. E ainda assim, dentro desse vínculo, o que você pode? Você pode romper emocionalmente. Você rompe emocionalmente, mas você não rompe na prática, entendeu? Então, essa pessoa deixa de te acessar. E você deixa de acessar emocionalmente a pessoa. Então, sei lá, num exemplo de família, seria somente o corpo presente. Então, sei lá, sua mãe é narcisista, então tem um churrasco lá, Natal agora, fim do ano, seja lá o que for. Então você tá lá, né? Tá lá, mas não tá. Emocionalmente você não está. Você tá lá só fisicamente. Porque se você é alvo dessa pessoa, você sabe como essa pessoa vai... Você consegue mapear como essa pessoa consegue te acessar. Então você se blinda disso. Então você vai planejar, por exemplo, como você vai, como você volta, quanto tempo você fica. Você vai ter que ter uma rede de apoio para te ajudar a sair das situações. Não fica mais vulnerável. Você não se permite, por exemplo, eu vou... Exemplo simples, tá? Mas eu vou na festa de família, eu vou no Natal, eu não sei como eu vou voltar. Então, meu amor, então você não vai. Porque senão a tua mãe, no caso ali, ela vai dar um jeito de fazer você ficar e dar uma carona para ela. Você tem que ir sabendo que você vai com o teu carro, que você não vai beber, que você vai ficar até 00:07 e 00:07 você vai pegar teu carro e você vai voltar. É assim que vai funcionar. Entendeu? Então, o pedra cinza... Precisa uma programação. Ele é programado. Entendi. O comportamento é programado para que o emocional seja preservado. Entendeu? E aí você consegue... E isso para tudo, né? Por exemplo, você tem um filho com um narcisista, você vai roteirizar como é que você vai entregar a criança, como é que são as interações que são necessárias, a criança fica doente, tem a pensão, é roteirizado. Porque aí quanto mais rígido você for, menos ele consegue te provocar. Menos você cai, melhor você fica. Nossa, deve ser Olha, você que tem filho com narcisista, eu vou te falar, eu entendo que você deve passar. Deve ser um inferno na Terra. Isso a gente tá falando, né? E eu falo também da contaminação do narcisista com o filho ainda, falando mal da mãe, falando mal do pai. Nossa, deve ser um caos. Nossa, meu Deus do céu, velho. As pessoas se tornam macacos voadores, né? Quem fica fazendo leve trás. E muitas vezes, porque macaco voador, nem sempre a pessoa sabe o que tá fazendo. Às vezes você tem uns do mal ali também, mas às vezes não sabe, acha que tá abafando. E filho acaba sendo um alvo muito fácil, né? Vai e fica trazendo notícia, levando notícia. Então é um caos, né? A alienação parental corre solta. Entendi, né? Entendi. Então é uma situação muito delicada, muito delicada. Por isso que acordo com o narcisista não é acordo camarada. Você não vai se separar de uma narcisista e fazer acordo verbal. Vamos combinar, pode ser lá pelas 6:30. Não tem lá pelas 6:30. É o que foi determinado. É tal hora, de tal hora a tal hora. Cumpra a sua parte para você poder exigir do outro. Eu já vi um corte uns TikTok da vida aí, né? Uhum. A menina falou que ela teve o segundo filho com o narcisista no dia que ele elogiou ela e ela tava num processo de pedra cinza, assim, vamos dizer. Uhum. Então, tipo assim, eu não lembro direito qual que era a situação, mas entregou, sei lá, a chave do carro, documento do carro, não lembro qual que era a situação, mas nessa brincadeira, nossa, como você tá bonita, pronto, acabou. Ela engravidou nesse dia. Sim. Do segundo filho. Aí, que beleza. A recaída é muito fácil, porque é um vício, o abuso vicia.
Então, do mesmo jeito que uma pessoa que bebe e tem um vício não pode ter contato com a bebida, você tem um vício no abuso, você não pode ter contato com o abusador. Porque senão é só isso, é só falar assim, nossa, como você tá bonita, e quando você olha, você tem outro filho. Então, tem que levar com a mesma seriedade, não dá para ter contato. Porque não é, porque ela é boba, porque ela foi idiota. Não, é porque vicia. Né? É um processo químico. Quando vê, a pessoa não sabe, ela olha e ela se prendeu. Existem mudanças traumáticas, muitas vezes até permanentes, né, em sobreviventes de narcisista. Com certeza, né? Com certeza. Eu fico imaginando de verdade, assim, as pessoas que não... que optam por estar ali, sabem que a pessoa ou até que a gente falou no primeiro episódio, de questões financeiras também, que é uma coisa muito importante, filho também, né? Nossa, deve ser o caos. Eu não sei como... É muito fácil para quem tá de fora falar assim, simplesmente saia. Sim. Simplesmente saia fora e tal, mas eu fico imaginando que não dá. Dica para quando o narcisista vem fazer o hoovering. O que a gente... Assim, tem alguma coisa que a gente possa fazer para não... Pra nem passar pelo hoovering ou não dá? Ele vai acontecer? Via de regra, um narcisista vai tentar puxar a pessoa de volta. Porque ele gosta? Não. Porque ele testa a si mesmo, ele testa o próprio poder. Sempre tem a ver com ele. Não tem a ver com a pessoa. Tem a ver com o quanto ele pode. E puxar a pessoa de volta é só para isso, é só para reafirmar o quanto ele pode. Simples assim. Então, se isso daqui que a gente falou antes, se as portas não estiverem fechadas, ele vai fazer e você vai saber. Se as portas estiverem fechadas, ele vai fazer e você não vai saber. É isso. Então, se as portas estiverem abertas, a probabilidade é de você cair. Porque já está errado o primeiro passo. Não parece que é um vírus? Tem pessoas que têm contato com o vírus, tem gente que fica doente, tem gente que não fica doente. Né? Ou, por exemplo, sei lá, você teve contato com o vírus da gripe 7 vezes. Na 7ª você ficou doente, nas outras 6 sua imunidade só foi caindo. Não tem uma... Mas assim. Tem um lance também que é o seguinte, quanto mais... a gente falou no outro episódio que uma vítima de abuso ela vai recaindo várias vezes, em média, você falou 7, mas é isso mesmo, umas 7, 8 vezes. O que vai acontecendo? A vítima vai enfraquecendo também de alguma forma, né? Você vai ficando... Cara, eu vejo fotos minhas, era um horror. Não, mas agora eu acho que eu tô melhor. Maravilhosa. Não tô entendendo. Não é? Eu vejo como eu tava, era um negócio assim que eu não conseguia me reconhecer. Você vai tendo uma queda, é uma violência tão absurda que você tem uma perda de energia surreal. Então, o que acontece? Você não tem mais energia para fornecer. Você deixa de ser um bom suprimento. Tá? O que você conseguia no começo do ciclo oferecer para o abusador, colocar ele lá em cima, fazer ele ter dinheiro, fazer ele se sentir o fodão, você não consegue mais. Então, o que acontece? Nesses hooverings que vão acontecendo, no primeiro você ainda volta com mais gás, no segundo com meio gás, no terceiro com um quarto de gás, depois você não oferece mais nada, você volta só o resto do farelo. Então, quando vai chegando ali no final, já que isso aconteceu, uma dica, né, que dá para chamar assim, mas é a pessoa olhar, começar a fazer um pouco desses comparativos também, né? Ao invés de olhar para fora, porque o narcisismo ele fala de olhar para o outro. O olhar está voltado para o outro. E aí é um olhar para si mesmo, o que vem acontecendo ao longo do tempo. Se você olha para tudo isso, para esse histórico, o quanto de perda, em quem você foi se transformando. Quando você consegue mapear um pouco disso, não precisa de muito não. Você mapeia o quanto, divide tuas áreas, fala assim, o quanto eu perdi de dinheiro, o quanto eu perdi de amigos, o quanto eu perdi de energia, o meu corpo para onde foi. Cara... Eu me reergui assim, sabia? Quando eu olhei para trás, eu falei assim, caralho, velho. Eu perdi 12 quilos em 15 dias, numa sequência de... Não existe isso, né? É surreal. Que dieta é essa, velho? Sabe? E eu vejo que, olhando pra trás,
eu sempre fui meio bobão, eu sempre fui meio quinta série, sabe? Mas eu era muito mais, eu era da terceira, eu tô na quinta agora, eu era da terceira série. A impressão que dá pode ser trauma, pode ser estresse pós-traumático, pode ser... porque realmente muda com a fisiologia química do cérebro, né? Mas é um negócio assim, eu olho pra trás e viro e falo assim, cara, eu tinha saudade da época antes de eu conhecer essa pessoa, porque muda a vida real mesmo, não é frescura, não é brincadeira isso. Não. Você muda mesmo. E tem muita gente que não fala isso, a gente também comentou isso no primeiro episódio, tem muita gente que não comenta por vergonha, ou não comenta pelo desconforto de, não, eu não quero lembrar de tal coisa, mas eu acho ao contrário. Como faz parte da tua história, com as pessoas que você realmente confia, você até consegue ajudar outras pessoas que estão passando por isso. Sim. Não é verdade? Uma outra pergunta. Vale a pena bater boca, depois que o circo desabou, acabou... Vale a pena você chegar numa dessa narcisista, apontar o dedo na cara dele e falar assim, escuta aqui, ô, sou filha da mãe, vale a pena, eu sei que você é narcisista, eu sei que você faz isso, eu sei que você fez o Hoover, o narcisista sabe que ele é narcisista, como que ele age quando você vira pra ele e fala assim, eu sei que tem uma máscara aqui, você solta a máscara de novo na cara dele? Esse desejo de vingança, essa raiva que dá, ela é óbvio que é natural, né? A gente, você passou por um negócio absurdo, você foi injustiçado, você se dedicou, você tá sozinho no mundo e parece que essa pessoa não tem noção do que ela fez com você, né? Então dá vontade de tudo isso. O grande ponto é, um abusador, uma pessoa que manipula, ela sabe o que ela tá fazendo, tanto é que para ela fazer, ela te isola, ela te tira do contexto. Ela não faz isso no meio da Avenida Paulista, né? Ela não faz isso na frente das pessoas. Tanto é que as outras pessoas acham que é uma pessoa legal. A maioria dos abusos é assim, né? Então, você falar o óbvio, você só está dando para o abusador uma assinatura dizendo, eu reconheço o teu poder, eu reconheço que você é muito capaz de fazer o que você achava que era. Realmente, teu jogo era esse, ganhou. É isso que você está fazendo. E, além disso, um narcisista, o que ele precisa? Atenção. Atenção não significa que eu estou colocando, dizendo que ele é bonito ou dizendo que ele é feio. Significa que eu estou concentrando meus esforços nele. Que a minha mente está focada nele. Que eu não consigo dormir porque a minha cabeça fica pirando nele. Então não interessa se eu estou pensando que ele é um gênio da lâmpada, que ele é maravilhoso ou que ele é feio. Significa que eu deixo de existir para mim e eu estou existindo para ele. Então quando eu vou lá e falo assim, olha, eu descobri, eu pensei e agora eu já sei. Cara, eu estou pirando nele, eu não estou pirando em mim. E pra ele é um belo de um foda-se, né? Mas pra ele é tudo que ele queria. Tipo, você tá pensando em mim. Não, eu falo do foda-se, porque ele não vai te validar do jeito que você acha que deveria ter validado. Ele fala, te machuquei. Ele não vai pedir desculpa não, mano, foda-se. Porque um dos grandes pontos é, não se responsabiliza pelas coisas que faz. Não existe. Então, isso que é onde a vítima quer chegar, não vai chegar. Porque se você tá lidando com um narcisista, esse é um dos critérios. Você quer o quê? Você quer mudar a fórmula da ciência? Tipo, não! Que tempo que você está perdendo aí? De tanto tempo que você já perdeu. Que mais de tempo que você vai perder? Então você está dando exatamente o que ele quer para uma coisa que não vai chegar nunca. Então, você quer de verdade, você quer mesmo acabar com a raça de um? Assim, por tabela, porque o objetivo, de verdade, o objetivo não é destruir um narcisista, tá? Se por tabela você quer sentir no teu coração esse alívio, ignora, porque o que ele quer é atenção, dê o contrário, ignora, pega todo esse foco que você estava colocando nessa pessoa de eu vou lá, eu vou falar, eu vou fazer... E foca em você. Foca em você, mas brilha muito, mas vai ser um sol gigante. Sabe, daqueles que ele olha e fala assim, mas aonde estava tudo aquilo que ela colocava em mim? Agora está em mim. Mas ela não se importa mais comigo. Não. Eles não gostam de ouvir não. Não sabe lidar com não, é a criança birrenta. É a criança birrenta que bate o pezinho no shopping porque quer o chapeuzinho do Mickey. Não tem chapéu, não tem pra nada, acabou. Entendeu? Vai espernear pra lá. Então, quando você consegue ignorar, quando você consegue fazer isso... Por tabela, você... Não é objetivo, mas por tabela você se vingou e saiu muito melhor.
Porque não vai fazer a menor diferença também, né? Você não vai ganhar nada com isso. Você, de uma forma ou outra, você tá mantendo um contato dentro de você. Aquilo que você falou, né? Não adianta você ficar stalkeando, pensa em você, vai pra academia, vai num, né? Isso aí. Como que é o primeiro atendimento de alguém que te procura pra terapia? Tá assim, tá no olho do furacão e fala assim, como que é esse primeiro atendimento? Quando uma pessoa me procura, é sempre, por eu trabalhar com um tema muito focado, ela vem de um lugar de muita dor. Tá. Muita dor. Ela tá em carne viva. Então, é muito difícil alguém chegar querendo falar de outro tema, querendo falar de outro assunto, né? Porque é muito difícil alguém assistir um conteúdo do meu canal e não estar passando por alguma coisa relativa a isso. Sim. Muito difícil. Quem assiste o conteúdo do meu canal e curte, deixa um like ali, ou ela está vivendo alguma coisa muito parecida com aquilo, ou se não, ela pega e fala assim, gente, vocês são um bando de malucos, vocês são recalcados, isso não existe. Entende? Que assim, não é um conteúdo que naturalmente gera empatia ou curiosidade, porque literalmente quem não vive isso não entende. É verdade. Então, a ponto de alguém pegar e deixar uma mensagem, ou querer um contato mais próximo, ou mandar um e-mail, é uma pessoa que ela está vivendo experiência muito complexa. No CERN, né? Muito complexa. Então, quando ela me procura, o fato de... E essa é uma parte gratificante, emocionalmente para mim, o fato de você conversar com uma pessoa que tá no olho do furacão, tá com dor, e ela encontra de alguma forma, ou pelo menos está buscando, né, uma forma de sair disso. Acho que o grande lance é ela está buscando uma forma de sair ali. Aquilo para mim já é extremamente satisfatório. Você fala assim, pô, alguém surtiu efeito, mais um que quer sair. Porque o meu objetivo é que as pessoas saiam. Se for através de mim, se for através de outro canal, tipo, tanto faz, não me interessa, eu quero que as pessoas saiam. E esse primeiro contato, ele é de muito alívio. Eu sinto um quebrar de pessoa de correntes, da pessoa ver que ela não tem culpa, e muito de identificação, porque apesar de eu não falar sobre a minha experiência, o fato de poder conversar com uma pessoa que está prestando atenção na história dela, de que passou pela experiência e que tem bagagem para poder conversar sobre isso, já é um alívio muito grande, né? E que existe saída, existem formas de sair, existem formas corretas de sair e que tem que ser formas seguras. É difícil sair, muitas vezes essa pessoa não tem dinheiro, muitas vezes essa pessoa está em cárcere privado, essa pessoa ela está sendo monitorada, essa pessoa ela busca, eu já conversei com gente que está dentro ela está isolada, essa pessoa está dentro do banheiro, pega o celular do amigo para poder falar, são coisas extremamente sérias, não é uma conversinha tranquilinha, não é. São coisas muito complicadas. Então, você poder de alguma forma dar olha, vamos tentar entender o que você está vivendo. São pessoas vítimas de violências extremas, né? E então, poder ser uma formiguinha que tenta ajudar nisso é muito, muito legal, muito gratificante. E é muito importante você que está nos assistindo, não tem cura, tá? Tem cura? Não. O transtorno de personalidade narcisista não tem cura. Mas é o que eu sempre falo, né? O que a gente está vendo é com quem que eu converso? Com a pessoa que passa pela violência. Sim. Que eu não sei se ela está lidando com uma pessoa, com um transtornado ou não. Mas caso ela esteja, quem tem o transtorno de personalidade narcisista não tem cura. Não tem cura. É isso. Não existe essa de, o meu amor não vai. E esse é um ponto, né? Porque o abusador, e isso para qualquer tipo de abuso, né? Abusos, em geral, plantam a ideia de que o seu amor vai me curar. E a vítima acredita nisso. Então, são discursos que convencem, né? Eu te traí, mas o teu amor vai me curar, a sua fé vai me curar, a tua resiliência vai me curar. É como se tudo o que aconteceu, a vítima vai
a vontade dela fosse suficiente. E aí a vítima permanece. E a terapia, nesses casos, é imprescindível, não é? A terapia e, na verdade, o pedir ajuda. Em todos os aspectos, sabe? Você pode pedir ajuda, não é vergonha pedir ajuda, não é vergonha ter passado por uma experiência ruim, não é vergonha estar com problema, não é vergonha ter sido abusado, não é vergonha ser vítima, não tem problema estar com problema, né? Então, porque às vezes a pessoa, hoje a gente falando aqui, eu falo com mais lucidez. Eu tenho que dormir, eu tenho que procurar um médico, tal, mas às vezes a pessoa ela não sabe que ela tem que fazer isso, porque ela está tão confusa que ela não sabe que ela tem que beber água, ela não sabe que ela tem que dormir, ela não sabe que ela tem que fazer determinadas coisas. Então quando ela está no pico do estresse, do abuso, ela não sabe por onde começar. Então, só isso, procura alguém, fala com alguém, porque aí alguém de fora, mais lúcido, vai falar, vem cá, então vamos pelo básico, você está dormindo, você está comendo, você está passeando, você está tomando sol, que são essas coisas dos pilares que um abusador te tira. Ele começa pela privação do sono, e ele começa tirando também, ele te tira o teu direito de pensar em você. Por isso que é tão difícil refazer essa rota. Então, ele se torna o abusador se torna o seu norte. Exato. Né? Então, pedir ajuda, médico, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, não é vergonha. Não é vergonha. Precisa de remédio? Vai tomar remédio. Vai fazer. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque aí você vai descobrir quais são essas coisas básicas. Porque a vítima, ela desaprende. Ela não sabe. Ela simplesmente não sabe. Tem um desarranjo do eu, um desarranjo do quem eu sou, de como eu faço. Então, quando olha, ela está comendo... e por experiência também, eu falo, passei... ela está no básico, ela está no Coca-Cola com uma barrinha de cereal e está achando que está certo. Ela está achando que está certo. O tempo passa quando você está em depressão, quando você está no luto, quando você está desestabilizado emocionalmente, o tempo ele passa numa velocidade completamente diferente daquilo quando está tudo bem, né? E olhando para trás, você pode olhar para trás com chicote, ou você pode olhar para trás com um band-aid, vamos assim dizer, com mais cuidado, assim, sabe? Sim. Mas, independente daquilo que você tá passando, cara, é aquilo que ela falou, não tenha vergonha mesmo. Você já viu aquele desenho que é muito legal, que é da... acho que tá no Netflix, eu não vou lembrar o nome. É O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Eu amo este livro! Você viu o desenho? Não! Tem um desenho, tem uns trechinhos onde ele fala que pedir ajuda é desistir de desistir, não é isso? Exato. Eu mandei a foto dessa página do livro essa semana para uma pessoa. Não sei quando que vai ao ar, mas foi essa semana eu mandei. Pedir ajuda é desistir de desistir. Isso aí, muito legal. E você não desista de dar o like. Olha o ganchinho lá. Não desista de dar o like. Não desiste nada. Tem um negócio aqui que eu vou ganhar presente de novo. A gente falou isso no início do episódio? A gente fez no início, mas faz de novo. Toma o seu presente. TDAH é assim. Bom, isso daqui então, ele é um livro de histórias, não é isso? São contos ficcionados, onde a gente conta no conto todo o ciclo de abuso narcisista visto pela visão da vítima e do abusador. Os dois contam a mesma história, então mostra o olhar de um e do outro. E depois tem a explicação de cada etapa do ciclo de abuso também. Está em primeiro lugar em vendas numa categoria da Amazon, que eu reforço que é um orgulho porque a gente está levando o tema e fazendo barulho mental. O que eu falo depois dessa? O que eu falo depois dessa? Eu agradeço, Simone. Muito obrigado. Muito obrigada. Não esquece de dar o like nesse vídeo, compartilhar, deixar comentário e seguir todas as redes. Você não falou do seu curso, mas... Nesse eu não falei. Então fala, eu vou falar, vamos lá. Tem o curso... A gente falou sobre blindagem, como fechar as portas, então tem o blindagem narcisista. O site é blindagem? Tá aqui embaixo. Vai estar aqui embaixo, isso mesmo. Tem o curso que está hospedado na... Esses dois cursos que você tem, ele tem uma ordem de ser consumido?
Ou a pessoa... Não, na verdade, o blindagem, ele é mais abrangente, né? Para fechar as portas. Então, independente do tipo de relação que você está tendo, você pode ser filho de pais narcisistas, você está com um sócio narcisista, ou se você está num relacionamento. São técnicas para você fechar as portas do ciclo de abuso, tá? Durante, o que esperar depois, como é que você faz para se blindar? Contato zero e pedra cinza. É um manual. Exato. E o Dinâmicas Amorosas fala sobre o ciclo de abuso narcisista nas relações amorosas, especificamente. Então, são 2 cursos independentes. Certo? Povo, de nada, tá? De nada. Eu sei que você tá me agradecendo. Muito obrigada. Eu sei que você tá me agradecendo. Eu sei que você tá assim. A entrevista foi excelente. Pena que você fica falando besteira. Barulho mental é isso aqui, tá? Mais uma vez, obrigado por tudo. Beijo, tchau. Tchau.